Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nessa oportunidade, no livro de Mateus, capítulo de número 17, versículo 14 a seguir, para a glória de Deus. Uma palavra que traz como tema a cura de um lunático. Esta palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a sua igreja e com o seu povo nessa oportunidade. Vamos fazer então a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: e quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui a leitura da palavra do Senhor nesta noite. Louvado seja Deus. Amada igreja e amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra que fala acerca de um lunático, que fala acerca de uma possessão espiritual, que fala acerca da falta de fé e da impotência dos discípulos de Jesus. E é certo que Deus falará aos nossos corações por meio desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para os irmãos entenderem melhor o que é ser lunático, eu trouxe aqui algumas anotações e quero compartilhar com os irmãos acerca do que quer dizer lunático em português. Louvado seja o nome do Senhor. Lunático trata-se de um indivíduo que possui um humor inconstante ou que é dado a divagações, que vive no mundo da lua, ou que aquele que procede de maneira inconstante, com excesso de excentricidade. Louvado seja o nome do Senhor. É esse o significado que o português dá para uma pessoa lunática. E quando nós falamos de uma pessoa lunática inconstante, nós falamos de uma pessoa com variação de humor, uma pessoa eufórica, cheia de mudanças de comportamento, uma pessoa eufórica, cheia de mania ou até mesmo depressiva. Esse é o significado de uma pessoa inconstante. E quando nós falamos de divagações, nós sabemos que divagações está relacionado a uma pessoa que vive como um andarilho, uma pessoa que vive andando sem parada, sem destino por este mundo, possuída por espíritos malignos, sendo vítima de uma possessão. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitas coisas espirituais que acontecem no meio de nós, no meio do povo do Senhor, que para muitos, aleluia, que não entende, que não tem os olhos abertos, que não tem os ouvidos abertos, não entendem. Mas o homem, quando ele é espiritual, ele entende, aleluia, o que acontece com as pessoas em nossa volta. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes
apesar de servirmos a Deus, apesar de termos autoridade em Cristo, louvado seja o nome do Senhor, muitas e muitas vezes, como aqueles discípulos, nós nos encontramos, aleluia, impotentes diante desses tipos de possessões, diante desse tipo de acontecimento. Muito se é feito, aleluia, pelas igrejas, obra de caridade, e na verdade tem que existir essa obra de caridade, mas junto com essa obra de caridade deveria haver mais libertação, porque se trata do mundo espiritual, se trata de pessoas possessas que vivem com andarilho, que vivem sem destino, sem parada, e muitas vezes, como os discípulos de Jesus, a nossa fé é pequena, e a libertação que precisa acontecer muitas e muitas vezes não acontece por causa da nossa incredulidade. Louvado seja o nome do Senhor. E meus irmãos, ainda falando acerca do português, nós queremos falar de uma pessoa incoerente. Uma pessoa incoerente é uma pessoa cheia de incertezas, de indecisões, uma pessoa sem foco, uma pessoa sem objetivo. Esse é um estágio, aleluia, que o inimigo ele opera na vida da pessoa. A pessoa fica indecisa, cheia de incertezas, com falta de foco, sem objetividade, e que muitas e muitas vezes pode ser espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, aleluia, que buscamos a Deus, aleluia, que conhecemos a Deus, nós precisamos ter os nossos olhos abertos para entender, aleluia, que cada pessoa tem um grau de espiritualidade em relação às coisas de Deus, e assim também cada pessoa, ela tem também um grau de espiritualidade quando ela não serve ao Senhor. Uns estão, aleluia, vítimas de uma possessão maior, outros vítimas de possessões mais leves, mas que perderam o controle das ações por meio de uma depressão. Louvado seja o nome do Senhor. O significado de excentricidade é que foge dos padrões comuns. Um maluco, um louco, uma pessoa que vive inconstante, louvado seja o nome do Senhor, fora dos padrões comuns da nossa sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje em dia existem muitas e muitas pessoas vivendo dessa maneira, vivendo, aleluia, a mercê da nossa incredulidade e escravizados pelo inimigo, por muitas e muitas vezes falta de fé da nossa parte, por falta de sabedoria da nossa parte.